Pessoal, voltamos com mais uma aula então de Geometria Analítica e Álgebra Linear. E dessa vez a gente vai voltar a falar sobre um assunto que a gente já comentou muitas aulas. Faz muitas aulas atrás a gente teve uma aula com introdução sobre o que a gente entendia por transformações lineares. Mas agora que a gente já tem mais arcabouços e mais... tem um arcabouço teórico e um arcabouço, uma caixa de ferramentas, vamos dizer assim, mais recheada, a gente pode reabordar esse tema focando especialmente na parte de bases. Então a gente tinha visto, né, relembrando as definições, né, todo tipo de transformação de vetores que se comporta segundo as regras de linearidade pode ser entendida como uma transformação linear. Então, se eu pego um vetor U e aplico uma transformação linear de U, ele leva até um outro vetor V, por exemplo. T será uma transformação linear se a gente tiver as regras de linearidade respeitadas. Então, se eu multiplicar por um escalar A, o resultado tem que ser esse. Se eu tiver soma de vetores, isso tem que se comportar dessa forma. Tá? Basicamente, se a gente respeita essas regras, que são as regras de combinações lineares, basicamente, a gente está falando de uma transformação linear. Tá? Muito bem. Então isso a gente já tinha visto e a gente tinha pego vários exemplos, né? Tinha pegado vários exemplos diferentes, né? E que é importante da gente refletir nesse nosso novo contexto aqui, os espaços que são transformados, a forma como que a gente está transformando um determinado vetor através dessa transformação linear. Então, para ser uma transformação linear, uma consequência lógica disso que a gente estava falando, a gente transforma coisas. Se a gente está aplicando uma transformação linear, a gente está transformando coisas de naturezas similares, tá? Então, uma transformação linear, se ela é aplicada sobre vetores que representam uma linha, o resultado será uma linha também. Se eu aplico sobre um vetor, sobre uma descrição vetorial, alguma coisa que representa uma área, isso vai levar até uma área e volumes a volumes. Certo? Então, por conta disso, tá? Se a gente pensar que a gente mantém sempre aplicando uma transformação linear sobre uma linha, ele segue sendo uma linha, por exemplo, posso pensar nisso em termos de aplicação a vetores e expressões diferentes para vetores. Tá? Então, lembre-se lá quando a gente começou a estudar espaços vetoriais, a gente tinha visto que os espaços vetoriais podem ter diferentes bases, né? Então, por exemplo, um espaço de R2, vou pegar um exemplo simples, né? Uma possível base para R2 é utilizando os vetores unitários das direções x e y, por exemplo. Mas essa base não é a única. Isso aqui é uma base e outra base possível. Se eu pegasse quaisquer dois vetores que são linearmente independentes em R2, eles podem formar uma base para R2. Tá? Então, se eu pegar os vetores, por exemplo, o U11 e V1 menos 1, por exemplo, eles também formam bases para R2. O que representa ter bases distintas para um mesmo espaço? Então, se eu tenho um determinado vetor T,
pertence a R2, ele vai ter representações distintas dependendo da base que eu for utilizar. Então, eu posso ter, por exemplo, um vetor que está ao longo de xy, por exemplo, nessa base aqui. Usando essa base ij, eu posso dizer, por exemplo, que um t é igual a um coeficiente x que multiplica o primeiro vetor da base, mais um coeficiente y que multiplica o segundo vetor da base, nessa base. E esse mesmo vetor, pensando na segunda base, o vetor t agora é uma combinação entre esses dois vetores linearmente independentes, mas claramente eu só preciso um coeficiente a que multiplica o vetor u e nada que multiplique o vetor v. Então, esses coeficientes, os coeficientes x, y e a e b, que nesse caso b vai ser igual a zero para esse nosso exemplo, tá? São representações de um mesmo vetor. As representações mudaram por conta da mudança da base. Então, pensando numa transformação linear e pensando que qualquer vetor para uma determinada base conhecida a representação de qualquer vetor é única. É isso que quer dizer a gente ter uma base, né? A gente não ter vetores a mais, justamente porque a gente tenha uma representação única de um vetor numa base. Então, sabendo disso, sabendo que a representação de qualquer vetor numa base é única, e utilizando as propriedades de linearidade, então a transformação linear aplicada sobre o vetor t, ou um vetor qualquer, ela vai ser simplesmente as coordenadas que eu tenho multiplicadas pelas transformações agindo sobre os vetores da base, tá bom? Ou seja, conhecendo a ação da transformação linear sobre os vetores da base escolhida, conhecemos a transformação sobre qualquer vetor do espaço por linearidade. Tá? Então, as propriedades de linearidade nos mostram que a escolha da base, então a gente escolher bem a base, é importante. E a gente vai ver o que a gente quer dizer com escolher bem. Por enquanto a gente ainda não está definindo isso nesse momento da aula de hoje, mas logo, muito em breve, a gente vai dizer o que é escolher bem uma base. Mas uma vez que eu tenho uma base escolhida, eu consigo aplicar a transformação linear só sobre os vetores da base e qualquer outro vetor que more naquele espaço, então está perfeitamente definido a partir do resultado dessas transformações. Tá? Então, vamos adiante. Tem vários exemplos aqui, ele mostra
Assim como a gente já tinha mostrado anteriormente, né, que tem vários operadores, não apenas de coisas de álgebra linear apenas, mas mesmo coisas de cálculo e outros tipos de, de aplicações matemáticas, enfim, que a gente pode definir como transformações lineares. Tá? Então, revejam a nossa aula anterior sobre transformações lineares. Para ver como podemos descrever operadores de derivada integral como transformações lineares. Tá, então só para vocês lembrarem, para terem isso em mente, eu não vou abordar isso aqui na aula de hoje. Tá? Muito bem. Então, indo adiante, né? Então, uma coisa que é importante da gente identificar é se existe, então, uma matriz que representa. Isso a gente também já tinha falado na aula anterior, né? A gente sabe que toda transformação linear pode ser escrita em forma de uma matriz. Isso é uma coisa muito importante, tá? Não é uma coisa trivial que a gente está dizendo aqui. Eu quero dizer então que toda transformação que a gente estava tratando até agora como T de U é totalmente equivalente a uma determinada matriz A que multiplica U. Essas duas coisas são equivalentes. Tá? T de U é equivalente a um A de U. Resta a gente saber encontrar quem é essa matriz. E esse assunto de como encontrar essa matriz está diretamente relacionado com a base. Então, uma mesma transformação linear, vou só escrever TL, tá? De agora em diante. Já tinha escrito antes, mas comecei a escrever ali corrido, mas vou perder muito tempo com isso. Então, uma mesma TL pode ter formas diferentes de A de acordo com a base escolhida. O que eu quero dizer com isso? Qualquer espaço tem infinitas bases diferentes que a gente pode escolher, e dependendo de uma base que eu escolher, isso vai mudar as coordenadas, os valores dos termos dessa matriz A que representa a transformação linear. Então, escolher uma base ajuda a gente a preencher essa matriz A que representa a transformação linear. Tá? Muito bem. Então, como a gente está relacionando transformações lineares com matrizes, né? Algumas coisas que a gente tinha visto, alguns conceitos que a gente tinha explorado para matrizes, né, eles estão estendidos aqui para transformações lineares. Então, quando a gente encarava as matrizes simplesmente sozinhas, como até agora, sem pensar nelas enquanto representações de transformações lineares, a gente tinha visto conceitos importantes. Né? O espaço coluna de uma matriz A era o espaço de todas as combinações possíveis das
colunas de A. E sempre que a gente aplicava A sobre um determinado vetor, então A de U sempre sai dentro do espaço coluna da matriz A. Tá. Esse mesmo conceito tem um paralelo para transformações lineares. Então, quando a gente fala de todas as possíveis combinações, de todos as coisas que a gente consegue gerar através dessa transformação linear, a gente pode falar sobre, em inglês isso é chamado de range, tá? Da transformação linear, que, se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, mas se eu estiver enganado eu corrijo numa próxima aula, né? Desculpa, domínio, né? Domínio da tela. É domínio ou a imagem? Depois eu confiro, tá? Como é que é a expressão em português desses dois caras? Acho que teria que ser a imagem. O domínio é de onde, né? Quais são os vetores uso que a gente pode aplicar, e a imagem seria então os resultados, tá? Então provavelmente é a imagem, mas depois eu confiro. Então esse conceito de espaço coluna está relacionado a isso. Tá? O espaço coluna da matriz relacionado àquela transformação linear vai ser então essa, provavelmente, a imagem dessa transformação linear. Além disso, a gente tinha conhecido um outro conceito de matrizes, que era o espaço nulo da matriz A, que era o espaço de todos vetores cuja aplicação de A levavam ao vetor nulo. Ou seja, a de U igual a zero se U pertence ao espaço nulo de A. Esse mesmo conceito, quais são os vetores que, aplicados na transformação linear, levam a alguma coisa nula, né? Então, T de U igual a zero, isso define o núcleo, que em inglês é o kernel, tá? Que é o núcleo da transformação linear. Então isso é só para vocês terem termos, tá? Os conceitos são rigorosamente os mesmos, mas só para a gente fazer esse paralelo entre as matrizes e as transformações lineares, é legal vocês conhecerem esses termos todos. Muito bem, então vamos avançando um pouquinho mais. E agora então a gente vai falar das matrizes que representam, né? Como é que a gente fala dessas... Quem são essas matrizes que representam transformações lineares? Tá? Matrizes de transformações lineares. Então imagine que a gente tenha que os vetores de entrada, né, são os U's sobre os quais a gente vai aplicar essa matriz. Suponha que a gente tenha os vetores de entrada estejam em uma base conhecida. Tá bom? Então, se eu tenho esses vetores de entrada, digamos que essa base então seja composta pelos vetores V1 até Vn
n vetores para n colunas dessa matriz, tem n vetores, tá? Então, seguindo aquele conceito que a gente tinha explorado antes, né? Uma coisa que a gente pode fazer é aplicar a transformação linear a cada vetor da base. Então a gente vai descobrir quanto é que valem esses vetores tv1 até tvn. Certo? O que eu faço então? Esses vetores então me darão, essa aplicação desses caras me leva até um outro vetor. Tá? Então esses vetores aí, vamos chamar eles de W1 até Wn, certo? Então estou aplicando sobre os vetores da base e eu cheguei, então o resultado dessa transformação linear é um determinado vetor W1 e Wn. Agora a gente vai pegar esses vetores W1 e Wn e vamos colocar esses TVI, né, que são os WIs, nas colunas correspondentes de A. Então, para uma determinada transformação linear, qual que é a matriz que que representa essa transformação? Basta que a gente pegue os vetores da base original, a gente aplica essa transformação linear sobre aqueles vetores da base, os vetores resultantes a gente coloca nessas colunas da matriz A, e com isso a gente tem, a gente consegue chegar na transformação final, tá? Então, esse é o procedimento básico que a gente vai utilizar para representar uma matriz que representa uma transformação linear. Então, por que isso é verdade? Então, qualquer vetor vizinho é uma combinação única, só existe uma combinação dos vetores da base que dê esse vetor. Por conta da linearidade, a gente sabe então que a transformação aplicada sobre V vai ser a transformação aplicada sobre cada um desses termos individualmente, ou seja, a gente está buscando isso aqui. Então, a transformação linear sobre um vetor qualquer se resume a descobrir os coeficientes CI da representação do vetor naquela base. Tá, então vamos fazer um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma transformação linear T que é aplicada ao vetor V1, leva esse vetor V1 até... Primeiro, né, vamos pegar uma transformação linear, o vetor V1 é o vetor 1 e 0, e T aplicado sobre V1 leva até o ponto, até o vetor 2, 3, 4. Perceba que uma transformação linear, como a gente já sabia antes, né, ela pode transformar entre espaços diferentes. Estou pegando os vetores de R2 e jogando eles para R3. O resultado dessa transformação está em R3. Tá? Segundo vetor da base, 0 e 1, aplicando essa transformação linear sobre esse segundo vetor da base, a gente vai para os 5, 5, 5. Tá?
Então, quem é a matriz A correspondente a essa transformação linear, utilizando a base regular? R2 com base V1, V2. Essa matriz, então, a gente pega simplesmente essas colunas que a gente teve e aplica. Então, a primeira coluna é a coluna da transformação do primeiro vetor da base e a segunda, a transformação do segundo vetor da base. Tá? Com isso, se a gente pensar então na soma desses dois vetores, tá? Se a gente pegar um Vzinho que é igual a C V1 mais C V2, onde C1 e C2 cada um é igual a 1, tá? Então o Vzinho naquela base ele vale 1 e 1, tá? E a gente vai pegar então T de V1 mais V2 vai ser igual então 2, 3, 4, 5, 5, 5, a matriz A, que multiplica o coeficiente, os coeficientes daquele vetor naquela base, são os coeficientes 1 e 1, ou seja, essa mesma transformação linear nos leva até o vetor 7, 8, 9. Tá? E eu poderia escolher então qualquer representação desses vetores, qualquer vetor como combinação dessas outras. E eu comecei escolhendo essa base normal, né, mas ela poderia ser uma base qualquer. Qualquer base que formasse R2, a gente teria esse mesmo procedimento e chegaria então num formato para matriz A. Tá? Muito bem. Então, essa é uma base. Digamos que eu queira então agora mudar de base. A gente está falando de transformações lineares e a gente está falando que escolher uma base define basicamente escolher uma base define basicamente é meio redundante, né? Mas escolher uma base define qual que é a cara da matriz A que representa essa transformação linear. E agora a gente precisa discutir e pensar então, se uma determinada base não me convém, como que eu posso fazer para mudar de base? E o que isso tem a ver também com transformações lineares, tá? Então imagine o seguinte, eu tenho um vetor, os vetores que eu vou aplicar à minha transformação pertencem a um espaço R2, por exemplo. Tá? E os vetores de saída também pertencem a R2. Certo? Então os dois espaços, o espaço de entrada e o espaço de saída, são vetores de R2. Agora vamos supor que a transformação linear que eu quero fazer é a identidade. Ou seja, o vetor não é alterado. Pela transformação linear. Então, eu estou falando que a transformação, a identidade na transformação linear, tá? Não é a matriz identidade. E a gente vai ver por que isso acontece. Nem sempre a matriz A correspondente a essa transformação vai ser igual a I. Por que nem sempre é igual a I? Porque a gente pode ter bases diferentes para R2 em U e V. Tá? Então, os espaços que contêm Uzinhos e Vzinhos. Então,
se eu tenho bases, se a base que eu estou utilizando para representar U em R2 é a mesma que eu estou utilizando para representar V em R2, a transformação em identidade, claro que ela tem que ser a matriz de identidade, porque eu não estou mudando a base. Mas existe uma forma, então, da gente aplicar uma transformação linear, que é a identidade, então que não muda esse vetor, mas que me permite fazer essa mudança, tá? Então, nesse caso, a transformação linear é uma mudança de base. Então, essa transformação linear de identidade com bases diferentes para os vetores de entrada e para os vetores de saída é simplesmente uma mudança de base. Então, exemplinho, né? Vamos dizer. A base na entrada são os vetores V1 e V... Eu tinha chamado de U, né? U1 e U2, que são os vetores 3, 3, 6 e 8. São vetores linearmente independentes, então eles formam uma base para R2. Só que eu quero sair com os seguintes vetores. Os vetores V1 e V2. Só preciso de dois vetores porque segue sendo o espaço R2, né? E esses vetores então serão 3, 1, 0 e 2. Então eu tenho bases diferentes. O espaço é o mesmo, mas bases diferentes. Os vetores de entrada e saída. Tá? Mesmo espaço com bases diferentes. Então eu preciso descobrir o que eu tenho que fazer com esses vetores. Qual é a combinação dos vetores de saída que me dá a combinação de entrada. Tá? Então eu tenho que descobrir, por exemplo, como que eu represento o 1 em termos dos vetores V. Então, o 1 vale 3, 3, e se a gente olha para os vetores, é muito claro que a gente precisa ter uma vezes V1 mais uma vezes V2. O vetor 2, que é o vetor 6, 8, se a gente olha para esse segundo vetor, a gente tem que ter duas vezes o primeiro. Isso nos dá 6 na primeira posição, 2 na outra, mais 4, mais 3 vezes o segundo. Então, isso aqui é a representação da mudança de base. Eu tenho o mesmo vetor, né, os vetores da base U1 estão representados em termos dos vetores da base de saída. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui? Vamos escrever isso em forma matricial agora. Né? O que a gente tem que identificar agora é o seguinte formato. A gente vai ter três matrizes envolvidas. Quero saber, então, qual é a representação desses vetores da base de entrada em termos da base de saída. Tá? E essa matriz aqui será a matriz de mudança de base. Que a gente vai chamar especificamente de B. Tá? Um nomezinho. Geralmente a gente chama as matrizes para tudo, a gente chama as matrizes de A, né? Mas especificamente quando a gente está falando de mudança de base, a gente vai chamar ela de matriz B. E quem são esses caras? Bom, lembre-se daquela lógica que a gente tinha pego antes, a gente está aplicando a transformação linear
sobre cada um dos vetores da base de entrada e descobrindo quem que é o de saída, e eu coloco esse resultado na matriz para formar a matriz de transformação linear. Então, aplicando a transformação linear de mudança de base sobre o primeiro vetor da base de entrada, o 1, a gente descobre então que eu tenho 1 e 1, e esse cara vai formar a primeira coluna da matriz de transformação de base. Em seguida, aplicando sobre o segundo vetor da base, eu vejo que eu tenho 2 e 3, isso vai ser a segunda coluna dessa matriz. Então, se a gente substituir os vetores ali, os e v's, a gente percebe que a gente chega nesse tipo de formato com essa matriz de mudança de base. Tá? Bem... Então, esse formato que é o que está acontecendo, né? A gente está descobrindo qual que é a matriz que eu tenho que multiplicar pelos vetores de saída para descobrir os vetores de entrada. Então, como é que eu represento esses vetores de entrada a partir dos vetores de saída? Essa é a pergunta que a gente está respondendo aqui. E claro que se eu chamar essas matrizes com os vetores da base de matrizona V e matrizona U, a gente descobre, né, que é um formato possível para essa matriz de mudança de base. Vai ser U. Desculpa. Vai ser V a menos 1 vezes U. Onde V a menos 1 é a inversa da matriz com os vetores da base de saída e U é a matriz com os vetores da base de entrada. Muito bem. Então, a gente viu então como que a gente consegue criar uma matriz que representa essa mudança de base, tá? Um caso especial muito comum é quando essa matriz de vetores de entrada, quando o vetor original tem a base padrão. Então, para o R2, por exemplo, a gente tem os vetores da base 1 e 0, e 0 e 1. Então, quando tem base padrão, essa matriz U, ela passa a ser a identidade, e com isso, a mudança de base para qualquer base a partir da base original, então se os vetores estão na base padrão originalmente, a gente consegue criar uma matriz de mudança de base simplesmente através do V a menos 1, descobrindo a inversa desses vetores da base de saída. Tá? Então, muito bem. Então, vamos lá, vamos construir essas bases agora. Então a gente estava falando simplesmente da matriz de mudança de base, tá? E agora a gente vai voltar a falar sobre matriz. A gente tinha falado um pouco antes sobre matrizes de transformações lineares, e a gente tem que ver como é que a gente vai construir esse negócio baseado com o que a gente sabe de mudanças de base. Então, continuando falando sobre matriz de uma transformação linear. Então, no caso geral,
uma transformação linear pode levar de um espaço de entrada Rn a um espaço que é o espaço de saída Rn. Nesse caso, então, a gente tem, pensando na matriz associada a isso, a gente vai ter então uma matriz. É uma matriz com m linhas por n colunas. Tá? Então, eu tenho que ter um vetor. Eu vou aplicar essa matriz sobre vetores que têm n componentes, por isso o espaço de entrada é um Rn. E o resultado dessa matriz vai ter m componentes, que é o espaço de saída. Tá? Então, no caso geral, essa TL pode levar de um espaço de entrada Rn para um espaço de saída Rm. E basicamente, como que a gente constrói essa matriz? Esses termos são obtidos da mesma forma. Aplicando a transformação linear aos vetores da base do espaço de entrada. Tá? Então, por exemplo, se a minha base de entrada é o conjunto de n vetores, né, para um vetor Rn, para um espaço Rn. Se eu tenho, então, n vetores para formar essa base, a gente vai descobrir quanto é que valem esses vetores de saída, e cada um desses vetores tem os seus termos colocados na matriz A as colunas da matriz A. Certo? Muito bem. O que é importante a gente decidir também, para saber quais são os valores específicos, né? Os valores dos termos A e J dependem também da base de saída. Então eu tenho que escolher uma base de saída, e depois de escolher a base de saída, a gente aplica essas transformações, e esses vetores de saída estão representados na base correspondente, e a gente chega nos valores, então. Tá. Muito bem. A gente dá
E no livro do Strang vocês têm exemplos ali associados àquelas questões de cálculo, de diferenciação e integração encarados como operadores lineares, tá? Não vou repetir isso porque a gente já tratou anteriormente. Mas basicamente eu estou falando que para uma transformação linear geral, a gente vai ter que pensar nas bases, porque as bases vão definir os númerozinhos que a gente vai, mas o procedimento padrão de encontrar essas bases é simplesmente, de encontrar a representação matricial, é simplesmente a gente pegar e aplicar as transformações aos vetores das bases, tá? Dentro desse sentido, a multiplicação de matrizes pode ser entendido como uma combinação de transformações lineares. Então, se uma matriz A é multiplicada por uma matriz B, por exemplo, tá? E a matriz A é a representação de uma transformação T, então A vezes U representa essa transformação T, e uma transformação S sobre um vetor V é representada pela multiplicação dessa matriz B sobre V. Então, quando eu faço A vezes B, o que eu estou fazendo é fazer uma transformação sobre a outra. Então, basicamente, o que eu teria? Eu pegar A vezes B vezes V, por exemplo, é a mesma coisa que eu tivesse escrito. Eu faço a transformação da transformação do vetor V. Então, eu tenho S de V, tem um resultado, isso me dá um vetor e eu estou aplicando a transformação T sobre esse vetor. E nesse sentido, o produto de matrizes, tá? Dá conta da transformação linear composta. Tá? Então a gente simplesmente tinha definido o produto matricial, pelo que a gente fazia com esses termos, não tinha identificado claramente o que a gente representava, o que esse tipo de coisa representava no mundo real. Quando a gente associa matrizes a transformações lineares e a gente pensa na aplicação sucessiva desses caras, fica muito claro o que a gente está fazendo ao multiplicar uma matriz, ao multiplicar duas matrizes, desculpa, é simplesmente fazer essa aplicação de sucessivas transformações lineares sobre um determinado vetor. Tá? Então, fazer uma aplicação T de S, ele vai levar de um espaço U original para um espaço V, responsável. Isso aqui é a transformação S, quem fazia isso era a transformação S. E em seguida ele vai pegar de um espaço V e vai levar para um espaço W. Isso aqui seria responsável pela transformação T. Tá? Isso é representado então pelas matrizes correspondentes, e as matrizes correspondentes então são M por N, que multiplicam a matriz N por P, por exemplo, e o resultado é uma matriz M por P. Então, ela tem M linhas e P colunas, essa transformação combinada desses dois camaradas aqui. Tá? Nesse sentido, tem um exemplo muito legal ali no Strang, tá? Recuperando coisas também que a gente já tinha visto antes. Lembra-se que a gente já tinha visto qual era a cara de uma matriz de rotação. Tá? Então, uma matriz de rotação tinha essa cara aqui. Cosseno, menos seno, cosseno de θ, cosseno de θ. Isso aqui estava associado a uma transformação linear de rotação de vetor em R2. Então tinha um vetor, uma determinada posição, e rotacionava esse vetor num plano de R2 com relação de um valor θ
contado no sentido anti-horário. Tá? Então, tinha a posição, girava ele de θ no sentido anti-horário. Agora, se a gente quiser aplicar duas vezes essa rotação, né, pense que eu tenho essa transformação linear t igual à segunda transformação S. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é que isso representa A e B. Eu estou aplicando essa rotação de θ e estou aplicando de novo essa rotação de θ. Então, nesse sentido, pensar em TS agora é pensar num t quadrado, basicamente. Tá? Isso vai representar uma rotação de 2θ. Então, se eu aplicava uma vez essa rotação, o vetor girava de um ângulo θ. Se eu apliquei ela duas vezes subsequentemente, né, apliquei t e apliquei t de novo, o vetor original girou de θ e girou de mais θ. Então, o total desse cara é uma rotação de 2θ. E aplicando as regras de multiplicação de matrizes, a gente pega essa matriz e multiplica por ela mesma. Então, esse cara aqui, como resultado da transformação tem que ser uma rotação de 2θ, eu tenho o mesmo formato dessa matriz de antes. E aplicando as regras de multiplicação de matriz que a gente já sabe, a gente consegue chegar em fórmulas para esses ângulos. Tá? Então, A vezes A, a gente pode botar ali cosseno menos seno, seno, cosseno, vezes cosseno menos seno, seno e cosseno. E a gente chega, então, na seguinte expressão. A gente vai ter cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Teremos menos 2 seno de θ cosseno de θ. Aqui embaixo teremos 2 seno de θ cosseno de θ, distribuindo esses caras todos. E por fim a gente vai ter cosseno, mesma coisa que a gente tinha no primeiro termo, né? Cosseno de θ ao quadrado menos seno de θ ao quadrado. E a gente compara esses dois caras e a gente percebe, a partir de ferramentas de álgebra linear, a gente descobre as fórmulas padrão para algumas identidades trigonométricas interessantes. Então, cosseno de 2θ vai ter que ser igual a cosseno quadrado de θ menos seno quadrado de θ. E a gente descobre também que seno de 2θ vai ter que ser igual a 2 vezes seno de θ cosseno de θ. Então, isso são identidades trigonométricas que muitas vezes a gente simplesmente pega de uma tabela. A gente vê como é que a gente consegue chegar nisso pensando apenas nos conceitos de trigonometria. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, seguindo falando ainda sobre esse mesmo tema, né, a gente vai voltar a falar sobre aquele tema de escolha de boas bases. O que a gente quer dizer quando a gente está falando de escolhas de boas bases? Qualquer espaço tem diversas... Então, existem infinitas bases para qualquer espaço vetorial. Só que algumas serão mais convenientes que outras. O que a gente quer dizer com bases convenientes? A representação matricial de uma transformação linear
pode ser mais fácil de manipular. Pode ser mais fácil de manipular em uma base específica, tá? Qual que é o meu objetivo? Qual que é a maneira mais fácil, né, de a gente trabalhar? O meu objetivo, se possível, é ter uma representação de uma transformação linear em uma matriz diagonal. Em uma matriz diagonal, a gente não muda nada de direção, a gente só está mudando os comprimentos de diferentes componentes, tá? Então, se eu conseguisse escolher uma base para o qual a representação da minha transformação linear fosse uma matriz diagonal, isso seria interessante, porque a gente pega uma matriz muito facilmente manipulável, né? Fica super fácil da gente achar inversas, de fazer diversas coisas diferentes, tá? E a gente já tem agora as ferramentas para fazer isso. Como que a gente faz? Se eu escolher como base os autovetores da transformação linear, da matriz associada à transformação linear, se a gente tivesse, então, se a gente escolher esses autovetores como se fosse a minha base, né? Então, o que a transformação linear faz mesmo, a transformação linear nessa base será reduzida ao efeito da matriz diagonal de autovalores. Então eu pego um vetor qualquer que eu quero aplicar então a matriz que representa aquela transformação linear. Eu pego aquele vetor e represento ele em termos de combinações dos autovetores daquela matriz. Então eu tenho uma representação para esses caras. A partir daí, na hora que eu fiz essa transformação de base para essas bases estarem, para esse vetor estar representado na base composta pelos autovetores, a transformação linear em si apenas vai pegar esses vetores que estão alinhados ali e mudar a escala desses caras, tá? Então vamos pegar um exemplo disso. Vamos pegar uma matriz de projeção. Que pega qualquer vetorzinho V com componentes x e y em R2 e projeta sobre a linha y igual a menos x. Então o que a gente tem? Vamos desenhar aqui, eu tenho x, eu tenho y. Y é igual a menos x é uma reta como essa, né? Eu tenho x e y aqui. E uma matriz de projeção como essa, ela vai pegar qualquer vetorzinho que está aqui e vai achar, então, a projeção desse vetor sobre essa linha y igual a menos x, tá? Então, o que eu estou fazendo é simplesmente projetando sobre essa linha. Muito bem, então a gente tem que escolher uma determinada base para entrada, por exemplo. Se a gente começasse usando a base padrão, V1 e 0, V2
0 e 1. A gente vai pegar então t de v1, vai ser igual a quê? Vou pegar esse vetor 1 e 0 e vou projetar sobre essa linha. A menor distância vai estar então no ponto meio e menos meio, né? E o segundo vetor da base, vetor de 0 e 1, ele vai estar na direção menos meio e meio. Tá bom? Então, com isso, a partir dessa base original, a gente chega numa representação da matriz A, que é a representação de meio, menos meio, menos meio e meio. Então, como é uma matriz de projeção, como é um operador de projeção, a matriz é uma matriz simétrica, e como uma matriz de projeção também, uma vez que o vetor já está projetado sobre a linha, se eu aplicar de novo, não muda nada nesse vetor. Então a gente sabe que A ao quadrado tem que ser igual a A e A transposto é igual a A, por ser uma matriz de projeção. Tá? Isso aqui tudo a gente já tinha visto antes, é só um pequeno parênteses. Tá? Então confiram, deu certo isso, tá? Podem fazer essas operações, vocês verão. Só que a gente utilizou essas bases, utilizou a base padrão, e a gente viu que saiu essa nossa matriz saiu cheia de elementos diferentes. Tá? Então agora a gente vai procurar uma alternativa diferente. Vamos achar quem que são os autovetores. Claramente, os autovetores são os vetores que já estão ou perfeitamente alinhados com essa linha, então os vetores que já estão sobre essa linha y igual a menos x, ou sobre a linha y igual a x, né, sobre essa outra linha aqui que eu estou desenhando. Os vetores que estão alinhados segundo essa linha, ao serem projetados, eles vão bater em zero, e os vetores que já estão sobre a linha y igual a menos x, eles não alteram o seu comprimento. Tá? Então, mesmo sem a gente montar nada, fica muito claro que a gente pode escolher então uma nova base de entrada. Tá? Então vamos chamar essa nova base de entrada dos autovetores. Então quando o autovetor já está sobre a linha y é igual a menos x, o vetor não tem mudança desse seu comprimento. Ele mantém exatamente o mesmo. Então, quando o vetor é esse, o autovalor é esse. Quando o vetor está numa direção perpendicular àquela linha, ou seja, na linha y igual a x e não y igual a menos x, a projeção dele vai matar qualquer vetor que esteja alinhado com isso. Então tem um autovetor, um autovalor igual a zero. Tá bom? Então, a gente vai chamar a nova matriz, então, uma linha nessa nova base, considerando essa nova base de entrada, vai ser então o resultado da aplicação da transformação linear sobre esses próprios vetores. Então, se eu pego um vetor que está alinhado com esse primeiro, aqui nessa nova base, né? E tem um vetor 1 vezes 1 menos 1, mais 0 vezes 1 e 1. Tá? A gente pode representar os vetores dessa base dessa forma. Tá? E esse vetor, então nessa base, ele vai ficar exatamente do mesmo tamanho. Então esses coeficientezinhos que a gente tem aqui não mudam, eles aparecem aqui, aplicados ali. Quando eu pego W2 representado, lembre-se que o que eu estou procurando sempre é os coeficientes que representam esses vetores na base escolhida, né? Então, esses coeficientes que me interessam é o coeficiente 0 e 1. Na hora que eu estou aplicando então, essa transformação linear sobre qualquer vetor que tenha esses coeficientes 0 e 1, o resultado disso é um vetor que morreu, que ficou em 0. Tá? Então, essa base aqui, só deixa eu escrever, ficou meio acanhado ali, né? Esses dois carinhas vieram para cá. E esses
não é isso que eu quis dizer, né? O resultado da transformação linear sobre T de W1 veio para cá. E o resultado da transformação linear sobre W2 veio para a segunda coluna. Certo? E se vocês observarem essa nova matriz, ela é uma matriz, primeiro, é uma matriz diagonal, e segundo, ela é uma matriz que contém exatamente os autovalores nas diagonais. Certo? Essa matriz, então, nessa base, escolhendo os autovetores como se fossem a base, então, de autovetores, a transformação linear se resume a uma matriz diagonal, a matriz de autovalores. Então, por isso eles são uma base importante. Tá? Então, achar autovetores eles constituem uma base perfeita, porque nesse caso, nessa base, a transformação linear é resumida a matriz com a matriz lambda maiúscula. Tá? Muito bem. Então, seria muito legal que a gente pudesse utilizar esse tipo de coisa, né? Quando a gente escolhe esses autovetores, né? A base da entrada será igual à base da saída e nessa base especificamente a transformação linear tem essa representação ali que a gente tem. Tá? Então, uma vez que eu tenho uma matriz A já definida, então imagine que eu tenho TL, transformação linear, representada por uma matriz A que leva em conta uma escolha de bases que depende, né, das bases de entrada e saída. Então eu tenho uma representação para A e agora eu quero mudar as bases, tanto base de entrada quanto base de saída, por exemplo. Tá? Então, se a base de entrada é igual à de saída, a gente consegue fazer uma mudança de base da seguinte forma. Então, A novo está relacionado àquela mudança, a mudança de base do antigo para o novo, vezes o antigo, vezes a mudança de base dessa forma. Tá? Então, por que eu aplico duas vezes? Uma dessas matrizes muda a base da entrada e outro muda a base de saída. Por isso que eu tenho que aplicar duas vezes. E isso vale para a mesma matriz B quando eu tenho bases iguais na entrada e na saída. Tá? Só que geralmente, né, no caso geral,
as bases de entrada serão diferentes das de saída. Inclusive, os espaços de entrada e saída podem ser diferentes também. Então eu posso ter um espaço R2 mandando para um espaço R3, ou R3 para R2, R1 para R5, sei lá, qualquer coisa que a gente pode fazer, tá? Então, nesse caso, né, a gente não vai ter uma matriz padrãozinha, uma matriz M por M, para a qual a gente possa achar autovetores e autovalores e representar essa transformação dessa forma. Então, nesse caso, o que a gente faz? Nesse caso, a matriz A é uma matriz M por N, no caso geral, né? E essas bases de entrada e de saída podem ser diferentes. Qual que é uma boa escolha de base? A gente passa para outra ferramenta que a gente tinha visto, que são que a gente vai utilizar agora, a decomposição do valor singular. Utilizar a decomposição do valor singular representa o quê? Representa a gente ter uma matriz A, lembre-se, né? Isso que a gente estava vendo até a aula anterior. A gente tinha isso, tá? Então, se eu escolher como bases os vetores, os autovetores associados às matrizes A transposto A ou A transposto, a gente chega novamente num formato de matriz diagonal. Tá? Então, esse camaradinho aqui representa a transformação linear as bases de entrada e saída adequadas que são quem? Os autovetores normalizados de A transposto A e A transposto que estão nessas matrizes U e V. Então, assim como acontecia quando as matrizes eram quadradas, super bem comportadas com os autovetores puros, né? Quando a gente tem um caso geral de matriz AM por N, se eu escolher a base que é construída a partir da decomposição de valor singular, a gente chega novamente na representação, no efeito efetivo da matriz sobre um determinado vetor em uma forma diagonal. E mais uma vez, isso vai ter total relação com a geometria dessas coisas, tá? Então, tá. Então, é interessante a gente pensar isso, né? Então, por que a gente estava estudando tanto, estava se preocupando tanto com diagonalização de matrizes, né? Diagonalizar matrizes é uma forma fácil, né? Chegar numa faturação de matriz que seja representado por uma matriz diagonal é uma forma da gente simplificar e representar o que estava acontecendo com os vetores em um determinado espaço interessante. Tá? Então, duas escolhas interessantes, quando as bases de entrada e de saída são as mesmas, então quando uma matriz é N por N, muito naturalmente a gente vai trabalhar com os autovetores como base, e quando a gente tem uma matriz que é M por N, no caso mais geral,
é mais interessante a gente trabalhar com... Mais interessante não, só é possível a gente trabalhar aqui com SVD, não é possível a gente trabalhar com autovetores, né, porque não estão definidos para matrizes que não são quadradas. E de novo, nos dois casos o que a gente vai chegar é a representação do efeito real de uma matriz tirando a transformação de base, é simplesmente uma matriz diagonal, com sigma, a transformação linear efetiva, quando a gente tem os autovetores como base, também uma matriz diagonal. Então isso que está fazendo aquela relação, a ponte entre o que a gente tinha visto até agora e essa ideia de bases representadas, de representação de bases adequadas para descrever uma transformação linear. Eu vou encerrando o vídeo agora e depois a gente vai voltar falando sobre diversas escolhas diferentes de bases que descrevem métodos diferentes. Então a gente vai ver bases que nos ajudam a representar qualquer tipo de matriz, como uma decomposição de Fourier, por exemplo. Tá? Então vou parando por aqui o vídeo, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre bases adequadas para diferentes vetores. Espero que vocês estejam gostando, gente. Valeu, tchau, tchau.